Você não pode ser passivo numa Copa do Mundo, tá? Você não pode ser passivo, você não pode assistir o seu adversário jogar e não fazer nada, e não ter nada para responder isso. O jogo do Brasil foi pautado, tá, muito nisso, nessa falta de passividade. Eu acho que esse foi o grande problema. Se alguém tem que apontar um dedo e dizer um vilão para a dolorosa eliminação brasileira, o vilão se chama passividade, tá? Eu vou dissecar um pouco, vindo da minha visão de futebol, de como foi esse jogo. E depois quero, claro, que vocês comentem e debatam sobre isso, porque já passou um pouco. Eu não gosto dessa histeria, dessa loucura do momento. Que pós-eliminação, apontar dedo, é esse, é aquele, é esse, não sei o que e tal. E eu gosto de ser um pouco mais profundo na análise, eu gosto de tentar entender um pouco mais o que se passou na cabeça dos treinadores, o que se passou na cabeça dos jogadores. E esse jogo do Brasil eu revi para poder falar um pouco mais, né? Eu vi e revi, porque quando você vê com a emoção, e quando você revê, você consegue rever com a razão. Então aí você vê coisas que você não viu no primeiro momento. E o que eu percebi, por exemplo, a estratégia brasileira, ela tinha um nome: Erling Braut Haaland. Eu vou explicar o porquê que a estratégia do Ancelotti tinha esse nome, tá? Ele pautou o jogo da seleção inteiro. O jogo da seleção brasileira passou por Erling Braut Haaland. Não tem como. E eu acho que isso foi o erro. Foi um dos principais erros da seleção brasileira. A Noruega, no primeiro tempo, todo jogo, jogou no 4-3-3. O Brasil, no primeiro tempo, estava no 4-4-2 com o Gabriel Martinelli aberto pela esquerda e o Ryan na direita. Então, os dois extremos, né, eram esses. O Brasil tinha uma desvantagem na primeira zona de construção, na primeira fase de construção, porque o Weissenberg, camisa número 8, alto, ele vinha para fazer vantagem, para construir a vantagem na primeira fase de construção. Então ele fazia um 3 contra 2 e muitas vezes 4 contra 2, porque o Odegaard vinha muito por ali, tá? Então construía, conseguia fazer a equipe avançar. O Patrick Berg, o camisa 6, subia, avançava. O que ele fazia então? Deixava o meio-campo brasileiro um buraco, porque aqui o 6 ia, pum, subia. O Odegaard baixava, o Berg baixava, fazia ali um 4 contra 2, um meinho 4 contra 2, uma roda de bobinho mesmo, e conseguia construir, tá? E o Berg baixava, e o time do Brasil se espaçava. Então a Noruega conseguia trabalhar bastante ali a bola. E o problema era que depois que saía dessa fase de construção, entrava na zona de criação, o Berg, o camisa 8, também ia lá. E também criava um pouco de vantagem. Isso passou um pouco no começo do jogo. Depois veio o Matheus Cunha e começou a fazer esse retorno. O Matheus Cunha começou a fazer esse retorno e igualar o meio campo, tá? Tanto que tem uma jogada, a do contra-ataque do Matheus Cunha, que ele acaba saindo 1 contra 1 e não consegue finalizar. Ele intercepta o passe, né? Ele tá ali atrás. O Brasil tem alguns contra-ataques. O Brasil tem um bom primeiro tempo dentro do plano que veio fazer. O Brasil teve um bom primeiro tempo. A gente, não jogou, perdeu, tá tudo errado, é tudo horrível. Não, o Brasil teve um bom primeiro tempo. Perdeu o pênalti. Um pênalti numa jogada que foi bem construída. O Brasil, sim, teve bons nomes no primeiro tempo. Gostei muito, muito, muito do jogo. Não tanto no primeiro tempo, mais no segundo tempo. Mas gostei da partida do Douglas Santos. Foi uma partida, mais uma vez, muito correta. Ele sofreu um pouco no primeiro tempo porque o Sorló é muito forte. E a Noruega, muitas vezes que estava com dificuldade de construir curto, bola no Nyland, no goleiro, e ele esticava no Sorló, que tinha vantagem física para segurar essa bola, e a Noruega se instalava no ataque brasileiro. Isso me incomodou um pouco, tá? Mas fazer o quê? O Sorló também não conseguiu produzir nada. Conseguia segurar a bola no ataque, mas produzir pouco fez. E muito por conta do bom trabalho do Douglas Santos. O meio campo brasileiro estava numa desvantagem ali. E a passividade estava ali. Mas os poucos momentos que o Brasil acelerava decisões da Noruega, conseguia roubar e conseguia sair. Tá? O Nyland fez uma partida absurda. Tá? E aí também é colocar na conta o fator, assim, um fator que acontece no futebol. O cara é reserva do Sevilha, meu. E fez o jogo da vida dele.
pegou tudo, né? Não tem o que falar também, né? Ele pegou tudo. O primeiro tempo do Brasil não foi mal, não foi um mau primeiro tempo, também não foi um primeiro tempo excelente, mas foi um primeiro tempo que o Brasil poderia ter saído vencendo esse primeiro tempo, sem dúvida. Perdeu o pênalti, só por isso já disse que se poderia sair vencendo. Mas... E outras jogadas também, tá? O Brasil teve chances, e chances mesmo. O Vini Júnior construiu, criou muita coisa. Gostei do primeiro tempo do Vini Júnior também. Gostei do jogo do Vini Júnior como um todo, tá? Mas aí entra o segundo tempo. E o segundo tempo é o grande problema brasileiro. O segundo tempo, boa parte do segundo tempo, o Vini Júnior foi para a esquerda. Foi como extremo esquerdo. O Martinelli centralizou. O problema não é que o Vini Júnior por ali não seja um grande criador, não é ofensivo, o problema é defensivo. Se o Brasil estava nesse processo defensivo mais baixo, você tem um jogador que não tem essa capacidade de recuar, que não tem essa leitura, esse senso tático que tem o Martinelli, por exemplo, você complica muito. O Brasil começou a ter problemas, tanto que o Ryers, o lateral direito, o Ryerson, se não me engano, sai e entra o Arsners, desculpe pelas pronúncias, tá? Porque é um jogador com sangue novo, um cara com uma boa capacidade ofensiva, então ele entrou pra tentar ali ter essa força de subir e defender o Vini Júnior, tá? Sangue novo para aproveitar as costas do Vini Júnior. O treinador da Noruega fez isso. E o grande ponto, agora entra o caso porque eu acho, eu coloco no meio o plano do Ancelotti como plano Erling Braut Haaland. Cara, o Brasil não pressionou, o Brasil foi muito passivo, e eu até entendo por que ele fez isso. Se vocês perceberem, todas as bolas que o Brasil tentou pressionar um pouco, a Noruega jogava longa, era um Deus nos acuda, meu. O Haaland, mesmo em desvantagem numérica, ele conseguia sempre fazer os zagueiros do Brasil. Péssima partida dos zagueiros brasileiros, tá? Já tô adiantando aqui. Péssima partida de Marquinhos e Gabriel Magalhães. Péssima. Todos os rebotes dos zagueiros brasileiros mal direcionados eram segunda bola norueguesa. Então todo lançamento, pum, todo bumba meu boi, pum, era um Deus nos acuda e a bola sobrava para a Noruega. Porque o Brasil não conseguia, quando ganhava essa primeira bola, não conseguia ficar com a segunda bola. Teve uma bola, inclusive, que o Gabriel Magalhães se enroscou todo com o Haaland. A bola sobrou pro Odegaard, o Odegaard chutou e o Alisson fez um milagre ali. Foi difícil. Foi complicado. O jogo foi bem difícil, foi bem complicado. E o grande ponto é a passividade do Brasil. Tudo bem você jogar pro contra-ataque, mas você tem que lembrar que o momento que você roubava a bola não era o momento que você deixava o adversário finalizar. Para você ter contra-ataque, você precisa roubar a bola, você precisa desarmar. E para desarmar, você tem que ser agressivo, você tem que colocar o pé, você tem que dar bote, colocar o pé. Como fala no futsal, coloca o pé, tem que colocar o pé. O Brasil não colocava o pé, tá? Então a Noruega chegava em zona de cruzamento, porque depois que veio Oscar Bob, Sheldrup, jogadores assim, insinuantes, cara, jogadores técnicos, jogadores que conseguiam encontrar cruzamento. O gol da Noruega foi cantado. Um pouco antes, o Sheldrup tinha feito um cruzamento muito parecido, igual ao que ele fez pro Haaland, só que ele não cruzou tão bem. O Alisson conseguiu tirar, a bola bateu, não sei se no Gabriel Magalhães foi para escanteio ou no Haaland, não lembro. Mas assim, foi muito parecido com o lance do gol, tá? E aí vem a troca que todo mundo criticou, que foi a entrada do Neymar, tá? E a entrada do Danilo. Todo mundo, viu muita gente criticando a entrada do Neymar. Mas eu não falo que a entrada do Neymar foi o grande problema da seleção brasileira. Eu falo que a saída do Ryan foi o grande problema da seleção brasileira. O Ryan estava fechando muito bem o lado direito. O Ryan estava conseguindo, de maneira inteligente e até um pouco mais agressiva do que o resto da seleção brasileira, travar ali a subida pela esquerda, tá? E a importância dele para fazer uma dobra com o Danilo, para não deixar o Sheldrup tão tranquilo como ele estava, também era importante. E aí o Endrick entrou no lugar do Matheus Cunha, também para mim não é um problema, tá? Se o Endrick tá por dentro. Quando o Endrick cai para a direita, cara, aí a coisa desanda total. Então, agora eu não sei qual é o problema. Se a entrada, obviamente a entrada do Neymar empurrou o Endrick para lá,
Esse foi o grande problema. O Endrick para a direita. Então, opa, pode escolher um. Se entra o Neymar no lugar do Matheus Cunha, o Ryan continua lá, para mim o problema não teria tanto. Obviamente que o Gabriel Martinelli teria que se esforçar muito mais. Ia ter que voltar muito mais para não deixar aquela vantagem do primeiro tempo acontecer de novo. Então ele ia ter que se sacrificar. Alguém ia ter que sacrificar. Tá? Mas como o Danilo entrou junto, então o Brasil recompôs o meio campo, ficou 3-3, coisa linda. Então o problema ficou lá. E foi por lá que saiu o gol da Noruega. Primeiro gol da Noruega. E aí o primeiro gol da Noruega mostra todo o problema que o Brasil teve o jogo todo. A passividade. Tá? A bola entra no Schleudrup. Cara, o Endrick é tão passivo. Assim, o gol que o Endrick perdeu é um gol que não pode perder, tá? Diga-se de passagem, numa jogada que o Casemiro roubou a bola. O Casemiro não fez um péssimo jogo, como muita gente fala. Tem que colocar as coisas aqui. O Casemiro pegou, assim, o povo brasileiro pegou muita raiva do Casemiro, até antes da Copa, de muitas situações e tal, até extracampo, e levou isso pra Copa. O Casemiro não fez uma boa Copa. Mas o jogo do Casemiro não é desastroso como pintam, tá? Se você olha o jogo com uma lupa, você vê muita roubada de bola do Casemiro. Você vê um cruzamento perfeito do Casemiro com o Martinelli. Cara, tava colado no chão para não subir naquela bola. Então você vê coisas boas do Casemiro aí. Teve erros, tá? Como aquele... Enfim, naquele no final. Eu vou chegar nisso. Mas o Casemiro rouba a bola, dá a bola no Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, cara, um lance maravilhoso de craque. Limpa e acha o passe no Endrick. O Endrick perde o gol. Esse, pra mim, não é nem o principal... É o principal erro do Endrick no jogo, mas esse que eu vou falar agora, briga de igual para igual. Veja o lance de novo, para aí, vê o lance e volta aqui. Cara, a bola entra lá, o Endrick simplesmente, ele vai com uma preguiça para dar o bote no seu duplo, ele vai com uma preguiça, que me dá raiva de lembrar dessa preguiça do Endrick, tá? O sujeito não tem 20 anos, cara, e ele vai dar o bote no cara com uma preguiça, com uma passividade, com uma assim... Eu não consigo não tenho nem palavras para definir o bote do Endrick. E aí toma o drible, não poderia ter tomado, tudo desestruturado, e o Schleudrup cruza. E, cara, de novo, a passividade, a falta de agressividade do Gabriel Magalhães, ela é determinante, tá? Porque o Haaland nem ganhou as costas do Gabriel Magalhães muito, tá? O Haaland tava ali, tava dentro da área. E se você ver a jogada, é praticamente uma reação mesmo. A bola vem na área, o Haaland praticamente, o Haaland reage mais rápido que o Gabriel Magalhães. Reage mais rápido, tem mais agressividade, tem mais fome. É fome, cara. Muitas vezes é fome. Sabe, o Brasil perdeu por falta de fome. Muita gente, não sei o que, não teve vontade, não teve pôr o pé, não teve agressividade. Foi muito passivo, cara. Se você tá marcando pra jogar no contra-ataque, tem que ser agressivo. Entrou no bloco, tem que ser agressivo. Girou por fora do bloco, tem que ser agressivo. Não dá pra ficar dessa maneira que o Brasil ficou, cara. Não dá pra ficar. Bola vem no cruzamento, Gabriel Magalhães parece um abacate. O Haaland passa por cima dele. Bum! Cabeceio, o Gabriel Magalhães cai que não é um abacate. Não dá pra ser assim, cara. Não dá pra ser assim. Tá? E aí depois o Brasil tenta chegar, tem o lance do Casemiro, que o Casemiro toma uma decisão equivocada, uma decisão horrorosa. Quando ele recebe aquela bola, ele não sabe o que fez, chuta pra fora. Se perguntar pra ele, ele nem sabe o que ele fez. Ele tentou cruzar, pegou errado. Parecia um chute, parecia um cruzamento. Enfim, algo assim, tenebroso. Aí depois já vira um desespero ali. O Brasil até consegue continuar criando algumas coisas, tá? E mais uma vez, é que também tem que falar. O que esse goleiro fez, ele nunca fez na vida dele. Ele é goleiro reserva do Sevilha, gente. Pelo menos nessa temporada. Agora não sei nem se estava... Parece que ele estava sem clube, não sei. Então assim, realmente é algo bizarro que aconteceu. É grotesco. E depois o segundo gol é aquela coisa, né? O Haaland ali recebe a bola. De novo, a tal da passividade. Deixa o Haaland dominar. Ele tem um tempo de ajeitar a bola e bater debaixo das pernas, se não me engano, do Danilo. Um chute, assim, de rara felicidade, tá? Se você ver lá o expected goals desse chute, deve ser o quê? 0.04. Mas você vai pagar esses 4% de chance, né? Eu nem sei se foi 4%, tô chutando aqui.
Você vai pagar esses 4%? Não dá pra pagar, cara, uma Copa do Mundo, não dá pra pagar. Tem que ser mais agressivo, tá? Então eu vi muita gente antes falando, o Haaland é caneludo, o Haaland é ruim, é horrível. Se você falar isso, lamento te informar, você não sabe de futebol, tá? O Haaland é craque. Mas ele é craque, não sabe dominar a bola. Ele é craque, tá? Craque. Sabe ler espaço. E ele tem o primeiro toque dele é especial, cara. O primeiro toque dele não no sentido de controlar a bola, mas sim de finalizar. Ele é um finalizador nato. E ele é especial. Ele fisicamente, ele é muito forte, ele é muito rápido. E ele é raro porque ele é alto, forte e rápido. E o Brasil se pautou, a seleção brasileira pentacampeã do mundo, se pautou em Erling Braut Haaland. E você aí falando que o cara é fraco. E mesmo a seleção brasileira montando uma estratégia para parar ele, por quê? Porque não vamos pressionar em cima. Porque se a bola vem aqui e a gente partido, cara, é suicídio. Então vamos juntar todo mundo aqui, porque tá perto aqui, é difícil para ele jogar a bola. Tanto que o Haaland ficou 25 minutos sem tocar na bola. O primeiro toque na bola dele, se você ver o jogo, ele sai lá do ataque, ele dá dois, três toques curtinhos para falar, toquei na bola. Tá? O primeiro tempo do Brasil foi bom. A estratégia anti-Haaland estava funcionando. Mas a passividade fez o Brasil pagar o preço com o jogador, um dos jogadores mais agressivos do mundo. Tá? Porque o Haaland, para atacar, a fome do Haaland por gol é absurda. E você ser passivo contra um cara dessa agressividade, esquece, não vai vencer. Depois tem um gol de pênalti do Neymar, muita provocação. Eu não quero nem comentar muito sobre isso, né? Foi um momento ali do Neymar, tá? Que despedida triste, mesmo com um gol. Ali foi uma despedida muito triste. E assim, apontar dedos, né? Apontar culpados. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Eu acho que é o geral. Eu acho que a postura da equipe foi a culpada. A postura da equipe foi a culpada. Aí, os méritos, tá? E aí entra... Você ser bom, você ser eficiente nas áreas também vale muito no futebol. O jogo ali... Elimina as áreas. O jogo jogado, o Brasil foi bem. Mas a eficiência nas áreas pesa demais. O Nyland de um lado e o Haaland do outro fizeram a diferença. Os dois melhores em campo. As áreas fazem a diferença. E o Haaland e o Nyland fez a diferença. Tá? Individualmente, Alisson foi bem. Tá? O Alisson evitou que o Brasil estivesse atrás no placar muito antes. E os dois gols não dá para defender. Gols indefensáveis. O Alisson foi muito bem. Cara, o Danilo errou passes tranquilos. Não gostei do jogo do Danilo. Também muito passivo. A zaga, pra mim, foi o pior. Individualmente, os dois foram os piores da seleção brasileira. Douglas Santos, eu inocento, tá? Boa partida, correta partida. X1 muito forte, muito bom. Assim, jogador que estava em todo lugar. Interessante, cara. Bom jogador. Boa Copa do Mundo do Douglas Santos. E bom jogo do Douglas Santos. Casemiro. Parece desastroso, mas não foi tão desastroso assim, tá? Não achei esse desastre todo. Uma partida ok, razoável do Casemiro. Bruno Guimarães, tirando o pênalti, fez um bom jogo, tá? Fez um jogo ali muito bom. Mas também todos esses com a chancela, tirando o Douglas Santos, todos esses com a chancela de passivos, tá? Passivos dentro de campo. Casemiro ainda foi um pouco mais agressivo, por incrível que pareça. Casemiro foi um pouco mais agressivo, roubou bola. Gabriel Martinelli também não foi tão mal. O Vini Júnior foi bem, tá? Gostei do jogo do Vini Júnior, algumas decisões erradas, algumas coisas, mas foi uma boa partida. Matheus Cunha, cara, o Matheus Cunha defendi muito ele na Copa do Mundo, muito por essa capacidade tática dele. Mas ele morre, cara, no segundo tempo. Ele morre. Então, assim, é complicado, tá? O Matheus Cunha é jogador de primeiro tempo. Fica com essa sensação. E o Ryan, a troca do Ryan fez o Brasil perder o jogo. Tá? O Ryan não podia ter saído dali. Ele tava fechando bem. Apesar que ofensivamente ele não tava fazendo muita coisa, mas ele tava fechando bem. Enfim, não dava pra tirar o Ryan dali, não. Tá? E o Carlo Ancelotti não foi bem, cara. Não foi bem porque postou o Brasil de uma maneira que eu acho que ficou um pouco aquém do que o Brasil pode ser, do que o Brasil tinha de material para jogar. E assim, ficou bem aquém, cara. Eu diria que ficou bem aquém.
estrategicamente para esse jogo específico do que o Brasil poderia ter feito. Então, não quero apontar dedos, mas o Ancelotti poderia ter feito muito melhor. E cara, assim, os que entraram, né? Danilo muito pouco, mas também atabalhoado, não fez um grande jogo. O Neymar, cara, o que eu vou falar do Neymar, né? É o respeito máximo pela carreira do Neymar. Bateu bem o pênalti, tudo bem, legal, mas, cara, assim, inoperante, cara. É um jogador que ele causa um pouco de respeito, de medo nos adversários, mas, assim, no geral, também inoperante ali no jogo. Teve uma chance que ele cortou muito bem, era pra ter batido, quis dar outro corte. Assim, cara, o pior em campo, brigando com os defensores, o Endrick, né? Perde um gol que não poderia perder. E depois, assim, o lance do gol, tá? Vai ficar muito marcado pelo bote dele, que eu já falei que me deu raiva. Mas, assim, o tempo inteiro ele tava perdido naquele lado ali. Perdido, parecia que ele não sabia o que tava fazendo, sabe? Então, assim, péssima partida do Endrick também. O Ederson também entrou ali também, sabe? Enfim, a partida do Brasil, ela é decepcionante porque faltou isso aqui, cara, pra gente se classificar. Pô, perdeu de 2x1, né, e tal, como faltou isso aqui? Faltou detalhes, faltou acertar, fazer os gols que não poderia ter perdido e faltou ser mais agressivo. Não é o fim do mundo, tá? Não é o fim do mundo, não. Não é o fim do mundo, não. Agora é trabalhar. Dar tempo pro treinador criar alguma coisa, construir uma seleção de verdade. Eu manteria o Ancelotti. Eu manteria o Ancelotti. É bom, tá? Pode parecer loucura, mas é bom um treinador errar em Copa do Mundo. É bom. Se ele aprender com os erros, acredito que o Ancelotti tem essa capacidade. Então eu manteria o Ancelotti. O Tite não teve essa capacidade de aprender com os erros. Eu gosto muito do Tite, gostei muito do trabalho do Tite, mas ele errou em 2 Copas do Mundo. Não acredito que o Ancelotti vai cometer o mesmo erro dessa Copa. Então, é muito fácil falar da nossa posição, tá bem? Muito fácil falar da nossa posição. É um jogo decepcionante, é um jogo triste, mas não é o fim do mundo. O Brasil também fez uma Copa até acima das minhas expectativas, que eu esperava da seleção brasileira. Então, inclusive nesse jogo, o Brasil não era para ter perdido, tá? Não era para ter perdido esse jogo. Mas enfim, pagou pela falta de agressividade. Agora é aprender que não dá para jogar a Copa do Mundo com essa passividade. Grande abraço a todos, se inscreve no canal com mais análises assim. Eu sei que ficou muito longo o vídeo, mas não tinha como não falar as coisas que eu tinha que falar sobre esse jogo. Beleza, rapaziada? Tamo junto, grande abraço.